Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Bora lá para nosso Amplia Daily, fazer o panorama do mercado do dia de hoje, dia 13 de 3 de 2026, sexta-feira. Sexta-feira 13 hoje, mais uma sexta-feira que cai no dia 13. E vamos dar uma olhada aí, pessoal, o que aconteceu no mercado, primeiramente, ontem. Ontem a gente teve uma queda bem acentuada aí nesse mini índice, a gente teve total do preço de uma queda de 4.000, quase 5.000 pontos aí. A gente teve uma queda aí bem acentuada, praticamente da abertura das 9 horas, o preço caiu até ali o meio-dia, praticamente a par da manhã toda de queda do mini índice. Depois a gente teve uma leve consolidação. Tá? E ontem eu tinha comentado exatamente os movimentos que o preço ele iria fazer, preço que nós teríamos que prestar atenção se ele ia ganhar ou ia perder. Foi exatamente nessas regiões aqui. Lembra que eu falei para vocês? O preço ele vinha, já poderia abrir com gap ou no preço, ele trabalharia em cima aqui dessa marcação em branco. Caso ele perdesse, ele pegaria lá na questão laranjada, lá, lembra? Ó, que a gente marcou, que era importante. Nós projetamos para cima, daí fizemos essa projeção para baixo. Bateu certinho naquilo que a gente se planejou, identificou possível movimento caso ele tivesse um dia de queda. Fez exatamente isso, tá? Mas para a gente entender isso aí e projetar o dia de hoje, vamos dar uma olhada lá no diário. Ó, ó, o diário permanece aquela mesma visão. Aqui está deixando, para mim, deixou mais claro por enquanto. Isso aqui, esse preço, tá? Mais a longo prazo, foi o que falha. Tá querendo falhar para ele vir para cá, tá? Por enquanto, isso aqui no diário, o que eu estou identificando principalmente por causa dessas regiões aqui, ó, de querer formar topo aqui no gráfico diário, e isso já está querendo me induzir a pensar nesse cenário, tá? No diário, vamos ver o semanal, ó. Ó o candle, deixa eu tirar aqui essa marcação. Ó o candle de semanal, como que ele já está se pivotando, tá vendo, ó? Tem o pivô aqui que foi de alta, né? Vamos considerar isso aqui. Mas ó como que aqui no semanal esse candle já está finalizando aqui. Hoje é sexta-feira, então esse candle aqui finaliza e é uma semana que vem pode começar já um novo candle. Então ele está numa parte crucial aqui, onde no semanal ele está ainda numa região de pullback, mas o candle já está querendo me direcionar até no gráfico diário ali que talvez ele venha aqui testar, dar mais uma agulhada ou uma visitada aqui perto do 61, e daí é o ponto crítico máximo, já digo, desse movimento, para depois ele possa vir falhar, vir buscar talvez regiões aqui embaixo de novo, tá? Mas, então a gente já tem aí um panorama, uma visão do que o preço pode acontecer nas próximas semanas, certo? Tanto no semanal e no diário. Se a gente vir olhar aqui para os 60 minutos, a gente já vê aqui algo bem também claro, ó, querendo formatar aqui uma linha, uma LTB, uma linha de tendência, né, de baixa, topo menor, bem claro aqui, tá? Um topo lá do dia 4 do 3, agora formatou também outro topo dia 11, e ele está exatamente visitando aquele fundo, que foi onde que eu marquei para vocês a questão do alaranjado. O branco, ó, a marcação região de branca era um ponto aqui de polaridade, perdeu esse ponto de polaridade e veio testar aqui embaixo, onde que era o fundo já desses 60 minutos. Então, por isso que o preço deu uma segurada. Agora, duas situações aqui que a gente tem que ver que talvez pode acontecer no dia de hoje. O preço, ele pode dar uma acumulada aqui. Por quê? Por causa que ainda a gente não chega a descartar 100%, tá? Que seja um pullback lá no semanal, beleza? Ou se ele perde hoje, principalmente essa região de laranjada aqui, que é a região de perto dos 180. Então aqui no 60 ele já demonstra essa situação aqui para nós, tá? Mas vamos dar uma olhada lá na região, no gráfico de 60, de 5 minutos. Ó, aqui essa região a gente pode considerar tentar largar ela um pouco mais aqui, certo? Ela passa a ser uma região
importante desde esse topo aqui um pouquinho menor até lá em cima. Vamos só regular ela aqui. Isso. Agora aqui já no nosso 5 minutos, que é o gráfico onde que a gente vai utilizar para fazer as nossas entradas, certo? Gráfico de referência. A gente nota duas situações aqui, certo? O preço ele chegou perto daquele fundo dos 60 minutos, que é a região alaranjada aqui que a gente acabou de ver. A gente vê que o preço ele lateralizou praticamente, ele deu o primeiro toque, depois ele lateralizou praticamente em cima dessa região. Ou seja, a gente viu que chegou na região e aqui os compradores aqui entraram, tá? Entraram na ativa e começaram a comprar e defenderam essa região aqui. Eles não querem que o preço ele venha romper. Então a gente pode projetar ou entender dois tipos de cenário. Não vou desmarcar essa polaridade ainda aqui, que ela perdeu polaridade, certo? Ela pode ser hoje, ainda pode ser com uma resistência, beleza? Vamos ver a abertura do mercado que vai definir. Caso a gente tenha uma abertura do mercado, pode acontecer dele ainda querer trabalhar, abrir sem gap e trabalhar um pouco dentro dessas regiões aqui antes de fazer qualquer coisa, certo? Temos uma possibilidade de lateralização hoje por causa da defesa e da questão dos 60 minutos. É um fundo ali que é importante, fundo praticamente quase em cima de 50% do semanal, Fibonacci. A gente pode ter um cenário também aqui. Deixa eu ver se ele abrir com gap de baixa. Vamos calcular aqui, ó. Ó, ele pode abrir com gap de baixa, certo? Ou aqui dentro dessa questão laranjada, ou abrir lá já para baixo, tá? O que não pode acontecer? Abrir com gap de baixo e o preço vir trabalhar embaixo dessa região laranjada. Aí confirmar esse rompimento, aí a gente já tem um índice, ele pode trabalhar e fazer projeções aqui para baixo. O que a gente tem aqui para baixo? Lembrando, nós temos aqui ó, o 61 de FIBO, do movimento macro. E da onde o preço, deixa eu ver, ele tem uma base de 4.000 pontos. Pode perfeitamente. Ontem andou 5. Então o preço ele pode vir visitar essas regiões aqui para baixo, caso a gente abra com uma expectativa de baixo. Vamos ter as frequências aqui, vamos ter os pontos de amplitude, que provavelmente vão estar aqui por essas regiões. Tá? O segundo cenário de hoje é o que? O preço ele abrir aqui em cima dessas regiões ou com levemente aí um gapzinho de alta, tá? Para corrigir um pouco esse movimento. E aí nos 5 minutos a gente vai ter que prestar também prestar atenção nessa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região que a gente vê aqui nos 5 minutos que ele teve bastante resistência. Vamos até deixar marcado aqui para nós. Deixar marcada ela aqui, ó. Ela em amarela. Ó. Então nos 5 minutos a gente tem essa resistência aqui. Podemos abrir aí com gap de alta já, testando essas regiões aqui, beleza? Caso ele abra nessas regiões aí com gap, ou antes dessa região, ou dentro exatamente dessa região, ele pode vir visitar aqui, tá? E vai ter uma defesa talvez dos vendedores aqui. Então a gente vai prestar atenção em duas coisas. Se o preço vai romper essa região, e aí se ele romper essa região, ele vem testar aqui o ponto de polaridade que foi do dia 12, né, que seria ontem, e é onde que exatamente tem 50% o ponto de retorno de ontem, tá? Então o preço ele pode vir revisitar aqui em cima, tá? E testar essas regiões. Nós temos aqui mais ou menos aqui, ó, 2.300 pontos. Beleza? E outra situação, caso o preço ganhe, ele continue né, ele rompe, confirma rompimento, retesta a região, aí a gente pode ver uma projeção talvez o preço aqui para cima, tá? Mas não vejo o índice hoje trabalhando mais do que, ó,
trabalhando mais do que essa região aqui. Talvez ele venha no máximo, ele pode se movimentar aqui nos pontos de amplitude, que vai estar aqui pelo perto do 185, 833, tá? Mas dois cenários que eu acho muito mais provável hoje, talvez o preço ele ande mais lateral, tá? Pela compressão de venda, a probabilidade dele consolidar aqui, dar umas pernadas aqui, pode ser meio que equilibrado, pessoal, porque ele está num ponto importante, tá? Então, o que que vai definir vai ser a abertura. Onde o preço vai abrir com o gap, qual lado que ele vai abrir de gap e se ele vai confirmar para baixo ou para cima. Então, a gente tem esses três projeções aqui que o preço vai fazer. Fechou, pessoal? Então é isso, para a gente ficar mais ou menos norteado onde que o mercado, o panorama do mercado que a gente pode fazer, onde que o preço pode ir e onde que ele pode ter resistência. Tá bom? Bons trades, Deus abençoe. Lembrando, gerenciamento de risco, hoje é sexta-feira, tá? Tivemos uma semana excelente. Eu tenho certeza que você vai tirar ótimas oportunidades aí, juntamente com nós no mercado. Fechou, pessoal? Deus abençoe, fique com Deus. Até segunda.